recebo aqui no estúdio João Vítola, diretor-presidente da Quanta Diagnóstico, e Bernardo Teixeira, médico radiologista, coordenador da radiologia também da Quanta, para falarmos mais sobre este tema. Atinge todas as idades, muitas dessas situações, e hoje a gente vai aprendendo o papel da prevenção cada vez mais antecipada. Isso que bom acontece. Doutor João, seja muito bem-vindo à CBN, é um prazer recebê-lo. Prazer enorme estar aqui, Joyce, junto com vocês, que levam informação de qualidade para a população de Curitiba. Doutor Bernardo, também muito bom dia, obrigada pela presença. Prazer, muito bom estar aqui uma segunda vez. Doutor João, bom, a gente fala muito hoje de tecnologia, inteligência artificial na nossa vida, mas a tecnologia na medicina vem sendo fundamental para essa expectativa de vida que a gente vê que está aumentando, pela busca da felicidade, foi tema ontem aqui, inclusive, em entrevista na CBN. Tem sido decisivo mesmo para, inclusive, estender a vida e também dar qualidade de vida para muitos pacientes, não é? Sem dúvida, Joyce. Veja, Joyce, historicamente o que aconteceu nos últimos anos, nas últimas décadas, né? Imagine na época que os nossos pais nasceram, os nossos avós nasceram, né? A pessoa quando atingia 50, 60 anos já era, né? Era o final da vida. Só tinha essa perspectiva e pronto, essa era né? a expectativa de vida. O que aconteceu que modificou e hoje nós cada vez na clínica, na Quanta, nós estamos vendo os pacientes mais idosos e com qualidade de vida. Então, nós estamos vendo os pacientes com 80, com 90. Ontem o Bernardo viu um paciente com 102 anos, né? E chegando bem, isso que é importante. Imagine, em paralelo, né, só para a população conseguir compreender isso, imagine o que era o nosso celular há 20 anos atrás. Hoje é totalmente diferente. É assim que a evolução tecnológica está nos ajudando a ser mais precisos nos diagnósticos. Nós estamos fazendo os diagnósticos das doenças cada vez mais precocemente e modificando o que nós chamamos de história natural da doença. O que é a história natural da doença? Se você não detectar um câncer precocemente e aquilo naturalmente evoluir, a pessoa vai ter uma vida limitada. Se você tem uma doença cardíaca, uma doença vascular, e aquela doença não é detectada precocemente, toda a evolução que nós tivemos no tratamento, não é possível nós fazermos aquele tratamento para prolongar a vida. Então, é aí que a tecnologia precisa nos ajuda a prolongar vidas. A gente vai falar mais sobre esse envelhecimento, porque longevidade é um desses temas atuais e a busca precisa ser de qualidade também. Agora, doutor Bernardo, e na radiologia, como é que impactou, para a gente ter uma ideia, também da prática de exames, de tempo, por exemplo, de resposta, de poder resultar nesse diagnóstico precoce, como é que essa tecnologia também está impactando lá no dia a dia na Quanta? Acho que primeiro temos que falar sobre acessibilidade, né? Existem diversas técnicas de imagem que a gente pode usar, desde o raio-x, o ultrassom, a tomografia, a ressonância, o PET-CT, vejam quantas, né? E cada um tem uma indicação muito específica. Então, a gente consegue fazer uma investigação de todas as doenças que hoje estão à mercê, que a gente está à mercê de ser submetido. Então, eu vejo que cada vez mais os pacientes vão ter mais acessos a isso para fazer diagnóstico precoce, como o Dr. João comentou, e até não pacientes. As próprias pessoas que não têm doenças querem fazer o seu check-up, a sua prevenção, que sabem que na família tem algum problema, estão procurando a gente ativamente. Então, acho que isso é uma grande diferença. Até esse colega que o Dr. João comentou, que o paciente que tinha 102 anos, ele estava preocupado com a sua memória, aos 102 anos. Então, uma qualidade de vida bastante interessante. E aí, por falar em memória, aí a gente pega também alguns desafios desse envelhecimento, não é, doutor João? Por exemplo, Alzheimer, temos aí a questão, né, de demências também, e são vários os desafios, porque a quantidade de doenças cardíacas, essa ainda é a preocupação, é o maior motivo de mortes, mas também os efeitos do envelhecimento, que muito ainda precisam ser conhecidos, mas a tecnologia pode muito ajudar também a essa qualidade de vida que a gente nem sabe, na verdade, como vai ser, como estaremos nós com 100 anos, não é verdade, doutor? Interessante, Joyce. Sabe que a base da boa medicina é o médico, o raciocínio do médico clínico, né? Aquele que vê o paciente no consultório e analisa a história familiar e analisa algo muito importante que nós chamamos de fatores de risco, né? A identificação no consultório dos problemas
como, por exemplo, uma pressão alta, uma diabetes, um colesterol aumentado. Tudo isso aí modifica completamente a história do paciente quando você consegue tratar. E o raciocínio do médico em relação a quais as ferramentas diagnósticas devem ser utilizadas. Então, o Dr. Bernardo falou sobre das coisas muito simples, como um raio-x, um ultrassom, até as coisas mais sofisticadas. Tudo isso nós fazemos na Quanta. Tá? As coisas mais sofisticadas, como ressonância nuclear magnética, tomografia por emissão de pósitron, cintilografia, né, a medicina nuclear, tudo isso muito sofisticado, mas é o médico que deve montar a estratégia e encaminhar o paciente para melhor avaliação dentro daquilo que as tecnologias podem oferecer. E quando isso é utilizado de uma forma racional e no momento certo, para a pessoa certa, isso é muito poderoso. Você sabe que eu tive um projeto internacional durante muitos anos, trabalhando com as Nações Unidas. Sim. Viajei por 54 países e eu vi sistemas de saúde completamente distintos. É muito heterogêneo o mundo em relação à oferta de tecnologia. É impressionante o que alguns países conseguem fazer com pouco recurso. Exatamente baseado, né, nesse raciocínio de identificar as coisas que são relativamente fáceis de identificar e controlar e utilizar a tecnologia de uma forma precisa naqueles pacientes que mais precisam. Então, a gente precisa realmente, do ponto de vista médico, clínico, de racionalizar a utilização dos recursos. Nós aqui na CBN estamos falando de saúde, eu recebo João Vítola e Bernardo Teixeira, da Quanta Diagnóstico. Estamos falando sobre tecnologia, o impacto disso para todos nós como pacientes ou quem deseja justamente traçar todo um caminho em prol desse envelhecimento saudável, essa longevidade que todos querem com muita qualidade. E estamos falando de tecnologia, doutor Bernardo, a inteligência artificial, como hoje potencializa, por exemplo, a medicina diagnóstica como um todo, aumentando, por exemplo, a precisão e também os próprios resultados mais rápidos. O que a inteligência já está trazendo de impacto prático? Quando a gente fala sobre inteligência artificial, é muito amplo. Eu acho que todo mundo já pensa a máquina substituindo o médico, substituindo os empregados, mas vejam, até os próprios tecnologistas que estão desenvolvendo, sabem que tem coisa muito simples e muito básica que é mais rápido e melhor ser resolvido. Por exemplo, o tempo de exame. Os nossos tempos de exame são muito inferiores ao que era há poucos anos atrás, 5 anos atrás. Hoje você consegue fazer uma ressonância magnética em torno de 5 a 10 minutos. Então, um paciente que antes não aguentaria ficar meia hora na máquina, hoje ele tem acesso a isso, por uma inovação tecnológica que foi feita através de inteligência artificial. Mas, no futuro, a gente sabe que isso vai avançar. E a gente vai cada vez mais auxiliar o médico, auxiliar os profissionais, para que entreguem um serviço mais de precisão e qualidade. Por exemplo, outra utilidade seria uma dupla leitura. O médico, às vezes, está sobrecarregado, como qualquer profissional. Então, se ele tiver uma dupla leitura em que a máquina faz uma primeira análise, ele pode daí rechecar todos os pontos e ver se realmente aquilo está certo. Seria uma chance de evitar que possa acontecer alguma coisa, algum erro. Então, eu acho que é isso que a gente vai evoluir. Cada vez mais, de uma forma muito rápida, devido principalmente ao nosso volume de dados, né? A gente tem muitos dados, isso vai agregar para o nosso conhecimento. Doutor João, na prática, lá na Quanta, o que tem sido de mais observação quanto à procura de diagnóstico precoce? Por exemplo, as pessoas estão mais interessadas, aquelas que têm um histórico familiar, que já têm mais informação, que precisam agir antes, ou tem aqueles que realmente estão nessa busca por uma saúde global mais fortificada, mesmo mais estruturada. Como é que tem sido isso na prática, nessa busca que vocês têm sentido por lá? Perfeito, Joyce. Eu acho que Curitiba é um ambiente privilegiado em relação a tanto o poder crítico da população quanto uma medicina de boa qualidade. A medicina, a base da medicina deve ser científica. Nós devemos seguir protocolos e diretrizes científicas. As sociedades científicas, elas enriqueceram muito e facilitaram muito a vida do médico quando elas publicam que uma mulher de determinada idade, com determinada história familiar, deve fazer, por exemplo, uma mamografia. Sim. Que um homem com determinada história familiar, que ele deve monitorar, fazer o seu exame do PSA, né, que é o exame bioquímico feito no sangue, para uma possível detecção de um câncer de próstata. Esses pacientes, nós estamos realmente vendo um aumento de volume
e uma preocupação da população em fazer o rastreamento. Um rastreamento lógico, um rastreamento apropriado, racional, para que realmente a gente utilize os recursos de uma forma cada vez mais sustentável, né? Se nós formos olhar a população de uma forma geral, quais são as principais causas de mortalidade? 30% dos brasileiros morrerão de um problema cardiovascular. Isso. Outros 20% de câncer. Então, se nós tivermos uma estratégia bem definida de rastrear e detectar precocemente os problemas cardiovasculares e os problemas de câncer, na mulher principalmente mama, no homem principalmente a próstata, nós já estaremos impactando um número enorme de pessoas, sabe? E na Quanta, o crescimento da Quanta nos últimos 24 anos tem sido muito expressivo em Curitiba, pela percepção do paciente, da entrega na qualidade, mas também nós somos conhecidos por fazer aquilo que é correto do ponto de vista científico. Então, nós somos muito respeitados pelas operadoras de saúde, pelas sociedades científicas, e não nos interessa ver pacientes que não tenham boas indicações para os seus exames. Então, é dentro disso que nós acreditamos que nós conseguimos impactar mais a população de Curitiba, ajudar mais os pacientes na detecção precoce dos problemas, e o que efetivamente impacta a história natural da doença, modifica, é o tratamento. Sim. Então, a nossa missão como empresa é fazer o diagnóstico preciso para orientar o melhor tratamento, e esse sim levará ao aumento da longevidade. Eu gostaria aqui que o Dr. Bernardo deixasse um recado para aquele que está nos ouvindo, ou aquela que está nos ouvindo, que está adiando, por exemplo, uma ressonância. Por que ficar ali na máquina, poxa, o barulho. E, às vezes, isso vai adiando um diagnóstico que poderia fazer muita diferença, inclusive, na antecipação, né? O senhor falou desse tempo de exame hoje já, por exemplo, reduzido em muitos casos. Mas qual que é a mensagem versus esse diagnóstico precoce, a importância de salvar vidas e a importância de dar qualidade de vida que o senhor deixaria aqui para o nosso ouvinte? Eu acho que isso é muito interessante. Você me lembrou a frase do Jeff Bezos, que ele comenta que a ansiedade vem da não realizar uma ação em relação àquilo. Então, veja, se o seu médico indicou fazer um exame, não deixe para amanhã. A gente tem hoje a tecnologia para fazer você ter uma segurança. Pode nos visitar, pode ver o nosso ambiente, pode escolher um horário mais adequado, pode trazer um acompanhante, pode vir com a filha, com o filho, com o esposo. Então, a gente tem um ambiente muito receptivo hoje. Não é um ambiente hospitalar, é um ambiente como se fosse a sua casa, quase. Então, nós estamos de portas abertas para recebê-los. Essa mensagem é muito importante. Não adie, gente, não adie, porque a gente está falando, você aqui na CBN ouve com frequência que prevenção é mais que uma palavra-chave, e estamos falando, sim, de diagnóstico precoce. Mas eu tenho medo de fazer. Pois é, mas isso pode adiar, inclusive, a sua qualidade de vida, mas até mesmo um tratamento que pode fazer muita diferença. E você, como ouvinte muito bem informado e muito bem informada, sabe dessa importância, e por isso a gente sempre fala sobre saúde por aqui, para te ajudar também. Dr. João Vítola, muito obrigada pela participação, pelos recados e também sempre, né, pelo seu conhecimento por aqui junto à CBN. Muito obrigado você, Joyce. Prazer estar com vocês sempre, viu? E também Bernardo Teixeira, médico radiologista, coordenador da radiologia da Quanta Diagnóstico, também foi o nosso convidado. Muito obrigada, Bernardo. Obrigado, um prazer, um bom dia a todos.